se preocupem, não. Eu choro quando estou triste e eu choro também quando estou alegre. A Nathalie foi até, assim, já deu uma introdução de tudo aquilo que eu diria para vocês em relação à família. E quando ela falou que tem algumas pessoas que estão preocupadas porque só estavam falando esse assunto, mas ninguém pode viver a família se não passar por isso. Filhos precisam aprender, pessoas que estão pretendendo se casar precisam aprender, e aquelas pessoas que já se casaram precisam reaprender. Então, não temos escolhas para isso. É muito difícil. É muito difícil eu estar aqui falando sobre esta mensagem aí. A igreja é o reflexo da família. Porque muito tempo eu achei que eu não podia dizer isso. E eu hoje estou aqui porque eu posso. Porque Deus tem feito muita diferença nesta minha família. E é sobre isso que eu quero passar para vocês hoje. Alda, pastora desta igreja, eu tenho muitas coisas para resolver. Mas todas as coisas que eu posso e preciso resolver, quando eu descubro, eu faço. Então, essas coisas são muito marcantes na minha vida, na minha história. Por isso que eu quero dizer para vocês, hoje, a igreja, o reflexo da família, esse mês de junho foi um mês muito difícil. Muito difícil em todos os sentidos, na minha família, na minha casa, família, filhos e família biológica, irmãs e irmãos. E aí eu falei assim, meu Deus, mas o que está acontecendo? Mas aí eu também não tinha pensado em tudo aquilo que Deus estava pretendendo que eu fizesse. Então, quando eu comecei a escrever, como eu comecei a pensar sobre tudo isso, eu disse para algumas pessoas, a Ana Cristina, que me dá carona, a Nathalie, que é do meu grupo de apoio, a pastora Ana Alice, que ligou para mim para perguntar por que eu estava calada e sumida, e falei para ela assim, olha, estou aqui, tentando ver o que Deus quer com tudo isso. Mas Deus é bom. E eu tenho boas coisas para dizer para vocês. E é isso que é importante. Alguém pode me dar um lenço? Ah, está aqui. Obrigada. Senão eu não coloco meu óculos e não enxergo, né? Eu quero começar a falar para vocês sobre Gênesis. O livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o livro dos primeiros. Esse comentário aqui não é meu. E nem é bíblico. Ele tem na Bíblia da vovó, que a pastora Ana Alice me deu quando eu fui vó pela primeira vez. E quando eu fui ver esse comentário lá, eu pensei, nossa, tudo de bom para esse momento. Gênesis, o livro dos primeiros. O primeiro livro da Bíblia começa com uma expulsão de primeiros. O primeiro dia, os primeiros seres vivos, a primeira família. Em Gênesis, lemos que a primeira história do primeiro pecado e observamos o início do plano de Deus para a nossa redenção. Talvez esses dois aspectos sejam mais que nos interessam no dia de hoje. A alegria que Deus expressou ao criar Adão e Eva transformou-se em decepção, que o primeiro casal optou-se em se afastar dele e da presença de Deus. Deus, porém, não se afastou deles, da sua criação, levou adiante o plano de salvar o mundo do pecado, mediante a morte e ressurreição do seu filho, seu único filho, Jesus. As histórias muito conhecidas, narradas em Gênesis, também revelam um plano de Deus para o relacionamento entre os seres humanos, com suas emoções, principalmente
dentro da família. As histórias mencionadas em Gênesis, por certo, se aplicam no texto. As histórias mencionam pessoas que viveram centenas de anos atrás, tempo suficiente para presenciar muitas gerações com seus processos e fracassos. Gênesis, portanto, é o livro dos primeiros. As histórias ali contadas destacam a natureza humana e pecaminosa de todos nós, mas também o amor e a fidelidade de Deus com a sua promessa de nos redimir. Essa promessa de Deus é lá em Gênesis. Não foi agora. Ela sempre foi. E ela não muda nunca. Nunca mudou e não vai mudar. E com toda aquela situação que eu estava passando nesse mês, eu fui perguntar para Deus sobre isso. Como que o Senhor quer que eu vá falar sobre uma situação que está me pegando? Aí ele fez me lembrar dos planos dele. Esse plano não é para agora. Quanto tempo foi escrito Gênesis? E essa promessa ele não mudou e não muda. Ele diz que nós, famílias dele, aquelas pessoas que fazem a opção de ficar com ele e de segui-lo, essa tem promessa que é de se redimir. Essa tem promessa de que vão mudar a situação e a história. E é isso que eu quero dizer para vocês. A minha família Alda, marido e filhos, é uma família que viveu tudo isso aqui, que está aqui em Gênesis. E como foi escrito para quando? São famílias que a gente recebe aqui nessa igreja que vivem e veem tudo isso. Então, o que a Bíblia, a palavra diz, ela é nova todo o tempo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Eu vou falar aqui sobre a igreja, reflexo da família. E eu quero trazer para vocês 3 questões. Primeira, o campo missionário de maior dificuldade para nós cristãos não é o mundo, mas o nosso lar, nossa família. O que acontece? Muitas pessoas que elas estão feridas, que têm família disfuncional, que têm famílias que não se falam, que têm família que estão na igreja. Eu estou falando de nós cristãos. Famílias que estão na igreja, mas não veem seus pais de boa, conversando, não se falam. Então, é muito mais fácil para eu dizer para vocês que eu vou lá para os Estados Unidos, para a África, para o meu vizinho, para qualquer lugar falar de Jesus. É melhor. É isso que ele quer. Ah, não, eu vou pregar lá na casa de fulano. Aí, quando eu vou lá na casa da fulana, falar do amor, eu abraço, eu beijo, eu faço carinho. Então, é muito mais fácil. E não é isso que faz com que eu decida mudar isso. Isso precisa tomar uma decisão de mudança. Porque é mais fácil eu falar para o outro aquilo que é mais saudável, que é amar, respeitar, ouvir, do que eu falar com os meus. E isso, eu quero dizer para vocês. A nossa família precisa de um pastoreio, porque senão isso sempre vai acontecer. Então, vamos ler lá em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Vou repetir. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente do da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Outra
Entendeu? Nós precisamos entender isso. A família tem que ser prioridade antes de qualquer ministério. Quem não cuida dos seus, não cuida bem da família, não é um bom crente e muito menos um líder exemplar. Então a gente vem aqui, eu me coloco e digo que tudo aquilo que a gente precisa fazer. Mas eu não faço isso. Se eu não faço isso, como é que eu posso ser um bom exemplo para as pessoas do meu ministério, para as pessoas que eu falo, para as mulheres que vêm até mim, se eu não faço isso? Então, quem não cuida não é um bom líder. Quem não faz isso, quem não ouve essa palavra aqui e a pratica, porque quando eu vim pegar esse versículo, eu fui fazer vários estudos de várias formas de se fazer e ver. Falei assim, meu Deus, como que isso é tão visível hoje? Porque tem tantas prioridades, tem tantas coisas que vai em primeiro lugar, e eu não tenho feito essa parte. Porque quando eu tenho que fazer prioridade, as prioridades faço escolhas que não é realmente aquilo que precisa. Você está ensinando muita gente, mas não tem feito para aqueles que são sua responsabilidade. Precisamos fazer para os que são da nossa família, casa. Precisamos pastorear nossa família, nossos filhos primeiro. Isso é para qualquer idade. Isso é qualquer tempo. Porque muitas vezes eles são crianças, estão ainda conosco. Se adolescentes estão ainda conosco, casados, eles voltam para nós para perguntar. Né, Wesley? E são os mais novos aqui. Então, eles voltam. E daí? Se eu não tenho isso como algo que eu preciso praticar e tenho uma boa palavra, não tenho o exemplo, não vou fazer nada. Os meus conselhos vão ser errados. As minhas coisas vão ser totalmente desconectadas da palavra. E eu tive muito isso aqui para fazer lá na minha casa. Eu tive que muito cuidar da minha família em tempos difíceis, não é de agora, mas há 20, 30 anos atrás. E eu tive que ser uma mulher que não sabia que precisava fazer isso daqui. Mas tinha um Deus que me cuidava. E sempre eu ia para Ele. Então, a minha família sempre foi uma prioridade. Graças a Deus por isso. Essa família biológica minha, eu hoje cuido um pouco mais. Mas a família dos meus filhos, com o meu casamento, eu já estava aqui. Eu já sabia qual era a prioridade que eu tinha que fazer. Então, eu tive que correr para Deus e correr para a cura. Emocionalmente, para poder cuidar dessa família. E ser prioridade para eles. Nossa casa é um lugar onde parece que somos adversários, inimigos, agressivos. Não há diálogo nem parceria entre 2 ou mais membros da família. Por isso, é mais fácil fazer missões e evangelizar outro continente, outra igreja. Então, muitas vezes, quando a gente atende as pessoas aqui, o que está acontecendo? Na minha casa está difícil. Meu pai e minha mãe não se falam. Quando se falam, é só na agressividade, é só na briga. Eles não nos ouvem. Então, o que é isso? E aí a gente sabe disso porque a igreja é o reflexo da família. Se acontece lá, o que vai acontecer aqui? Então, isso, eu estou dizendo para vocês o quanto que... Eu quero dizer para vocês que não é fácil ser o reflexo da família. Mas nós precisamos entender aquilo que é a nossa parte, fazer aquilo que precisa. A hostilidade do lar como campo missionário está em lidar com as mesmas pessoas quando elas não são merecedoras do nosso amor. É isso que a gente entende na família. É mais fácil longe. Então, a gente não tem sentimentos, a gente não tem emoções, a gente não tem nada. E se qualquer coisa eu disser, ele está lá e eu tocar. Mas lá na família, eu preciso ter relacionamento.
E quando eu não estou bem, eu vou falar com a pessoa, fazer tudo aquilo que precisa, fazer consertos, para depois eu conseguir expressar de uma forma mais saudável. E se eu não tenho esse amor, um amor, porque eu não acredito que nenhum pai e nenhuma mãe não ama seus filhos. Não é isso. Mas no dia e no momento, aquele amor parece que some. Aí vem uma situação em que eu preciso expressar de alguma forma o que aconteceu. Eu expresso na hostilidade, na gritaria, na agressão física, emocional e às vezes até física. E aí não é fácil você falar para ele no outro dia do amor de Deus. Ou no outro dia não, até depois. Não é. Então você precisa entender por que não é fácil. É melhor ser missionário longe, falar de tudo aquilo que Deus tem feito para você, você chamar outras pessoas, fazer no seu grupo de apoio, fazer lá no discipulado, fazer em qualquer lugar, menos na casa. Então, a Deus precisa entender muitas coisas. Nós precisamos entender isso. Não é um lugar fácil de expressar qualquer sentimento, porque nós estamos envolvidos. E quando nós estamos envolvidos, às vezes nós somos até parcela da situação. A segunda questão que eu quero colocar para vocês. A igreja é o resultado das nossas famílias. Não existe igreja boa e eficiente sem famílias redimidas que ergam altares domésticos. Altares domésticos, eu quero dizer para vocês, culto doméstico. Quem é um pouquinho mais antiga do que eu deve saber o que é culto doméstico. Os mais novos eu explico. Nós tínhamos, eu sempre fui da Igreja Batista, e nós tínhamos um livrinho lá para se fazer o culto doméstico, todos os dias, uma orientação. E aí eu sempre fiz isso com meus filhos, hoje e também com meus netos. E quando fazia esse culto doméstico, eu entendia o quanto era importante, enquanto eles estavam abertos para ouvir. Eu tinha um momento, um horário, que eu reunia-os todos no mesmo lugar para falar sobre aquilo. Tinha uma palavra, tinha um louvor, tinha um momento de oração. E minha filha gostava muito de cantar, ela gosta de cantar. Ela trazia um louvor para a gente divino, do Espírito Santo. E eu perguntava para ela, onde que você ouviu isso, minha filha? Ela tinha uns 5, 6 anos. Essa é a idade que eu lembro disso. 5, 6 anos. E aí ela falava assim, mãe, isso daqui a gente ouviu lá no tal lugar. O ouvido dela era tão bom, é tão bom, que eu não lembrava demais. Os louvores que ela cantava, tudo a ver com aquele momento. E tudo que eu falava ali, eles absorviam. Eu trazia livro de histórias bíblicas, eu sempre fazia, colecionava, eu sempre trazia as Bíblias, eu sempre fiz esse momento. Isso se chamava culto doméstico. E era maravilhoso, porque a gente tinha que se parar, a gente tinha que se organizar e tínhamos horário. Como eles tinham essa idade entre 6 a 8, 10 anos, não podia ser muito tarde. Então, a gente tinha que eu tinha que dar prioridade. Então, a gente fazia todos os dias. Ou, como todo mundo estudava à tarde, e eu trabalhava manhã e tarde, eu fazia antes de sair do trabalho de manhã. Eu entrava mais tarde e fazia isso na minha casa. O culto doméstico é uma coisa que eu fiz e surtiu um efeito muito, 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 até com a geração dos meus netos. Os meus netos também, eu fiz isso todas as vezes que eu faço. E hoje a minha filha diz assim, você fez, agora eu tenho que me lascar. Eu fazia com eles, o João Francisco, o meu primeiro neto, ganhou uma Bíblia. Ele lia a Bíblia. Ele, tudo mais, éramos que líamos. Com o passar do tempo, e a gente fazia maravilha as leituras da Bíblia que o João Francisco tem, que era dos meninos. A gente lia naquela linguagem. E aquela Bíblia era muito boa, e meu neto, segundo neto, começou a ler, e ele falou assim, vó, eu não quero mais que o João Francisco leia, agora quem vai ler sou eu.
Então, a gente tinha esse momento muito lindo e prazeroso. Por que eu quero falar isso para vocês? Não é um testemunho assim, né? Porque lá aqui, ó, na Igreja Resultado da Família, eu quero ler para vocês 1 Coríntios 14, 26. Portanto, o que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem? Cada um de vocês tenha um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, ou uma palavra ou língua, uma interpretação. Tudo seja feita para a edificação da igreja. Porque aqui está dizendo que não existe ninguém que pode vir de mão vazia. Aqui ele está dizendo que todos nós devemos ter isso, sempre, em qualquer lugar, em qualquer momento. Na igreja, na sua casa, no hospital, em qualquer lugar que haja necessidade de você ter isso daqui, porque o que acontecia nesse contexto aqui? As pessoas só querem receber. Ele não vem com o instinto de abusador, de que ele vai dar, de que ele vai ter um momento ali para fazer falar sobre o que aconteceu, ou orar alguma coisa. Por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, não existe nesse versículo, passagem bíblica, revelação do apóstolo Paulo, nos dá exemplo que não existe crente de mãos vazias. E temos, sim, responsabilidade de ter um compromisso diário com a sua noiva igreja. Esse compromisso é com a igreja. É conosco primeiro. Então, se eu não me preparar, se eu não ficar os 6 dias da semana, porque eu venho aqui só num dia, vivendo tudo isso, como que eu posso estudar alguma coisa na igreja? Aí eu só reclamo. Aí eu só vejo que não tem. E ele quer dizendo aqui para a gente, a igreja, que somos nós, ela precisa se preparar durante os outros dias da semana. Como? Lendo a palavra, fazendo o culto doméstico. Eu uso o culto doméstico porque esse era meu tempo, mas hoje alguns fazem devocionais, mas o devocional precisa ser na palavra. Porque só aí que eu posso ter. Porque a palavra, ela vai trazer em certo momento, a gente vai lembrar, olha, essa semana eu li sobre isso. Essa semana aconteceu sobre isso. E esse texto me ajudou muito. Então, a gente precisa disso. A igreja, que somos nós, ela tem muitas situações. E a maioria das vezes, a gente só vem aqui para reclamar e dizer o que não tem. Eu já fui disso também. Eu tinha o mesmo lugar na outra igreja. Eu sentava no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Eu reclamava de tudo e mais um pouco. Tudo e mais um pouco. E as pessoas que eu reclamava eram crente mais velha que eu digo, não de idade, de tempo. Desde quando nasceram. E elas me escutavam, a gente ia para a casa delas e continuava a falar de tudo e mais um pouco. E aí, eu achava que elas eram minhas amigas, e eu era amiga delas, e nesse contexto a gente foi vivendo. Eu só descobri o quanto que é errado isso, depois que eu já estou aqui, nesta igreja. E que eu aprendi que não existe, que a gente precisa falar para a pessoa aquilo que está acontecendo, para a pessoa que aconteceu. Eu não posso falar de nada disso, e isso é pecado. Mas eu falava, outra coisa que Deus me falou quando eu fui escrever isso aqui já agora, recente. Você precisa dizer para a igreja que a igreja é um corpo, a igreja somos nós. E se nós temos ministério nessa igreja, há ministérios que ainda estão começando, há ministério que não funciona, há ministério, mas precisa de ajuda. E se eu tenho alguma coisa para falar de errado, eu tenho que falar com a pessoa certa. E quando eu falar com essa pessoa certa, por que eu sei que essa pessoa é certa? Porque essa pessoa vai me ouvir e vai dizer, pastora, ela não quer falar com a fulana? É isso que é o certo. Se eu não encontro essa pessoa, é melhor que eu não diga. Porque aí vira uma fofoca, um pecado, um disse-me-disse. E essas situações aqui eu vejo muito em alguns lugares.
E aqui, eu quero dizer para vocês que eu já estou aqui há muito tempo, mais de 20 anos, na Igreja Ágape. E isso foi algo que transformou a minha vida nesse sentido. Porque hoje eu sinto parte da igreja, porque quando eu digo assim, não, Cris, eu estou muito brava, eu falo mais com a Ana Cristina nesse sentido, por causa disso e por causa daquilo e tudo mais. O que a gente vai fazer? Pastora, o que é da senhora nesse momento? Aí, vamos separar, vamos ver? E o que a gente vai fazer? E eu preciso ir lá resolver. Eu preciso ir lá falar para a pessoa. E nós já temos essa ferramenta. Nós temos isso, então nós não podemos dizer que não sabemos. Então, é por isso que eu quero dizer para vocês aqui, se todos nós formos fazer aqui o que Paulo está dizendo, isso é muito bom. Esse corpo fica fortalecido, esse corpo fica realmente transmitindo para as pessoas que entram aqui o quanto esse ambiente é saudável. Porque ambiente que não é saudável, a gente se percebe. Só está por trás de igreja perfeita é quem tem uma família disfuncional. Eu usei esse termo porque a gente sabe o que é disfuncional. Então, não adianta. Não existe igreja perfeita. Porque nós somos a igreja, gente. Eu vou dizer que aqui está tudo errado, que aqui tudo está tudo assim, assado, eu estou me colocando dentro. E eu me colocando dentro, eu preciso fazer alguma coisa. Não existe igreja perfeita, e sim pessoas que são imperfeitas e querem responsabilizar líderes por isso. Porque a pastora Alda, porque a presbítera Cláudia e Wesley, porque o pastor Cláudio e Deise, Nathalie, pastor Ivaldo, Ana. E eu? Qual é a minha parte? O que eu tenho feito por isso? Por isso que a igreja é o resultado de nossas famílias. Se a minha família está assim, assado, é na igreja que eu vou ver, eu vou ressaltar isso. Porque aqui chegam meus filhos assim, chegam meus netos assim, e chega eu assim. E eu preciso mudar isso. Eu preciso entender isso. Porque nós estamos fechando esse ciclo das ministrações das pregações. Então, ela precisa fechar com isso. Eu, Alda, e vocês aqui, Igreja Ágape, precisamos entender que tudo que acontece na minha vida e na minha casa reflete na igreja. Não devemos ir para a igreja só para receber e sim doar. O que está acontecendo na sua casa vai tocar a igreja no domingo. Você cria problemas na igreja porque está com problema na sua casa. Se você estiver fazendo isso pelos seus, fará por qualquer outras pessoas. Se eu cuido dos meus, se eu cuido no sentido de proteger, de falar da palavra, de ministrar, de dizer para eles o quanto esse Deus é bom e o quanto ele tem feito diferença, eu vou cuidar de qualquer pessoa. E eu posso ir para o mundo e posso falar para o outro. Porque o outro vai ver em mim. A minha família vai ver em mim. A família biológica, a família que eu tenho hoje, depois que eu casei e tudo mais, essa é um ministério meu. Primeiro de tudo, a igreja precisa entender isso. Não dá para eu fazer nada. Tem gente que fica tempo demais na igreja e esquece a família. Tempo demais no trabalho e esquece a família. Tempo demais em tudo. Enquanto nós não entendemos que precisamos fazer isso para que nossa família seja uma família um pouco mais, ou totalmente abençoada e abençoadora, porque Deus nos dá isso em dobro quando a gente faz isso. Entender que nós precisamos fazer. E quando eu faço de uma forma tranquila, eu não vou depositar na igreja
problemas que não são delas são meus. Entenderam? Estão muito silenciosos. Então, a gente precisa. Se eu amo, se eu cuido da minha família, e isso reflete na minha casa, na minha família, em mim, na igreja. Se não há isso, acontece ao contrário. A mesma coisa. A igreja, a minha família vai ver o quanto que eu, Alda, não tenho feito. E vivo na igreja para fazer. Só faço para a igreja. E eles vão me dizer assim, aquela minha mãe, Alda, minha avó, é uma pessoa que só dá para as outras pessoas. Isso não é verdade, porque primeiro tem que fazer isso pelos meus. Porque quando eu faço isso, se torna algo muito mais leve, eu vou fazer de uma forma saudável, porque também é isso que Deus nos diz, que eu tenho que também fazer isso pelo povo dele, pela igreja dele, e fazer na igreja. A terceira questão, a mudança começa no lar. Todo avivamento precisa ser acompanhado de uma mudança. Ele pode acontecer em qualquer lugar. Pode acontecer na igreja? Não. Precisa acontecer no lar. Precisa acontecer com a família. Precisa acontecer com as pessoas que estão ao nosso redor. De uma forma tão natural, porque eu vivo isso, eles vivem isso, eu falo sobre isso. Vou falar um pouco mais da minha família. Minha família, filhos e casamento. O meu casamento, ele não aconteceu um divórcio. Eu sou divorciada. Eu já contei um pouco dessa história, mas eu vou trazer nesse contexto família. E quando eu me divorciei, a pessoa que eu era casada, ele não quis ser ajuda. Eu precisava receber essa ajuda sozinha. Isso já faz 20 anos, 20 e poucos anos, que eu me divorciei. E aí, quando eu estava conversando com uma amiga minha, uma pastora muito querida, a minha dor desse divórcio, dessa família e tudo mais, primeiro, um outro contexto. Eu aceitei Jesus como suficiente salvadora através da família do meu marido. Ele era da igreja e a família dele também. Então, eles que falaram para mim, porque eu trabalhava na escola, ele também, e falaram de Jesus para mim. Então, eu tinha como uma referência muito boa na questão Bíblia, palavra e salvação. E aí, tudo isso aconteceu. Eu namorei, noivei, casei, e ele era da igreja, pastor da igreja, e depois a gente começou a pastorear algumas igrejas. E um combinado dele comigo era que ele cuidava da igreja e eu cuidava da família e da casa. Então, um combinado assim, olha, ninguém nos disse que não podia, porque nós não tínhamos o quê? Sabedoria, não tínhamos uma ferramenta que essa igreja tem, não tínhamos um monte de situação de cuidado. Quando eu tive os meus filhos e tudo mais, eu sempre soube, eu nunca deixei de aceitar, de fazer as coisas que Deus me colocava, eu nunca deixei de ser responsável pelos meus filhos, de comer, de falar a palavra, de cuidar. Nunca eu fiz isso, muito bem, graças a Deus por isso. Só que eu era uma Alda que não tinha tudo isso que eu estou falando para vocês agora. Eu tinha a responsabilidade de cuidar de uma casa. Eu tinha um Deus distante. Não porque Deus é distante comigo e eu com ele. Eu tinha uma prática totalmente diferente. De tudo aquilo que a gente aprende aqui, com a ferramenta da restauração e tudo mais, eu aprendi aqui. Então, essa Alda era uma. Até quando ela veio para cá, na dor, e com tudo aquilo que você já sabe um pouco da minha história. Quando eu cheguei aqui na dor, eu tinha a opção de vir. Eu tinha a opção de ficar lá na minha dor e ficar lá sozinha e deixar tudo
acabar mesmo da forma que Satanás queria que terminasse aquela situação do meu divórcio e os meus filhos. Mas eu nunca deixei esse Deus. Eu sempre acreditei nele e sempre busquei ele para que resolvesse o meu problema nesse momento, que era a minha família. Sempre fiz isso, sempre falava para os meus filhos. Os meus filhos brigavam, eles estavam na dor, eles diziam que Deus não tinha deixado a nossa família. Eu ouvi muito isso deles e eu tinha que falar, não, aqui, ó, vamos aqui. E só que eu não tinha toda essa questão de abraçar, de amar, de falar e tudo mais. Eu tinha de estar ali, ó, perto deles, junto deles, mas eu não tinha esse toque, eu não tinha muitas coisas. Na restauração, foi curada a Alda. Eu vim para cá e eles não. E foi curada a Alda na questão filha, mulher, mãe. Eu falei das minhas dores. Eu tive um ambiente saudável que fez com que eu pudesse falar tudo aquilo que precisava, na muita dor e tudo mais. Só que quando eu descobri que quem tinha que mudar era eu que precisava fazer o caminho de volta com os meus filhos e tudo mais. A minha casa sempre foi dele. Eu sempre fiz tudo aquilo que eu estou dizendo para vocês, mas naquele exato momento eles já eram adultos também, quando eu já estava aqui, e era a opção deles. Mas eu nunca deixei de dizer para eles o quanto que Deus tem feito da vida deles, através de mim, não, através de Deus. Porque Deus é Deus. Ele não mudou a situação dos meus filhos, nem neto. Ele só tem feito que todos os dias eu clame mais por isso e eu diga para Deus, Deus, muito obrigada. Porque o Senhor não desistiu de mim e não desistiu da minha casa, família. E todos os dias eu tenho isso comigo e tudo mais. Então, existe uma Alda antes e uma Alda após. E após eu comecei a fazer tudo isso, a guerrear tudo isso, porque eu sabia que a mudança precisava começar na minha casa, família, mas uma mudança onde eu não fosse a principal personagem. Eu fosse só conjuntivante com meus filhos e netos. Mas eu dizia, eu falava. E todos os dias eu ouço da minha filha dizer isso. Mãe, uma coisa que eu nunca entendi foi que você nunca desistiu da gente. Você nunca desistiu da nossa casa. Você nunca desistiu de tudo isso. E isso é muito bom, porque eu aprendi isso com essa ferramenta. A sociedade é espelho do que está acontecendo dentro dos lares. Invista no seu melhor por sua casa e família. Tudo que você fizer, faça para o Senhor. A família é obra de Deus. E quer ser uma bênção para a minha casa e família, cuide, ministre. Precisamos semear para dar colheita. Precisa ser semeado. Eu preciso falar, eu preciso entender. Eu preciso fazer tudo aquilo que é minha parte. Mesmo na dor, eu passei por muitas situações. Hoje, essa dor ela não está mais tão do jeito que estava, nessa questão do divórcio, porque já foi tratado comigo isso. Responsabilize. Não existe igreja perfeita. Igreja somos nós, pessoas imperfeitas, que estão dispostas a resolver seus problemas em casa, com nossas famílias, através do amor, cuidado, exemplo. Se formos capazes de fazer isso em nossa casa, família, que tipo de problemas seremos capazes de resolver na igreja? Se vivemos bem em nossas casas, protegeremos esse bem em qualquer lugar. Como posso fazer o que é importante para minha casa e família e igreja? A Igreja Ágape tem muitos ministérios que podem nos ajudar a ser uma pessoa melhor para nós mesmos e família. Tem ministérios aqui até, nem posso contar. Tem para tudo e para todos. Mas eu preciso usar isso, fazer isso em bom proveito e usar isso a favor de mim e da família. Eu não posso só escutar. Eu posso ficar aqui todo domingo escutando. Foi uma série de ministrações importantíssimas. Mas se eu não estou fazendo nada, tomar uma posição e mudar,
Só vai ouvir pelo ouvido e sair pelo outro. Deus muda tudo. Só não muda a promessa que Ele fez para o seu povo, para você. O que Deus fez nas nossas vidas vem muito antes. Aquilo que eu li lá em Gênesis para vocês. O que Deus fez pela minha família foi muito antes. Não foi agora. Porque meus filhos já receberam ele como único e suficiente Salvador. Eu também, essa promessa é para sempre. Ele não desiste de mim nem deles. E não desiste de nós nem de vocês. Ele está devolvendo a autoridade à sua casa e família. Não podemos viver só do testemunho do outro. Precisamos ter o nosso. Não dá para viver a experiência de ninguém. É preciso ter a nossa própria experiência com Deus, para depois poder viver isso na igreja. Eu tenho que ter a minha experiência, eu tenho que saber o que eu preciso, eu tenho que pagar o preço para depois você poder dizer para Deus, para a igreja, é assim, não, vamos fazer assim. Não, qualquer pessoa que venha falar na dor de uma separação, dos filhos como estão, eu posso falar a minha situação e dizer o quanto que Deus tem feito na minha história e tem mudado a situação. Chegou a hora da igreja. Josué estava no final da vida. Ele sabia que não precisava se preocupar em deixar herança, e sim legado. Então, nós não precisamos deixar herança. Nós precisamos deixar legado. A herança, com certeza, se ela vir aqui bem financeiramente, todo mundo vai querer. Mas legado é de saber quem é Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Quem Deus tem feito por cada um de nós que nos humilhamos e queremos estar aqui na presença dEle. Aquilo que Deus precisa fazer, Ele faz se eu e você quiser. Ele não entra se nós não abrimos a porta. E nós precisamos receber esse legado. Esse legado está à disposição da gente. Aqui, ó. Ele está aqui. Ele está à disposição nos cursos que a gente faz. Na igreja que sempre está aqui aberta para fazer momentos de ministração, de conversa, de discipulado. Então a gente precisa deixar esse legado para as pessoas da nossa família, para filhos. Porque a gente vai saber. Eles vão saber que nós nos preocupamos com eles e que esse legado vai ficar para até 10ª geração. Não é só para hoje, gente. Até minha 10ª geração, esse legado vai fazer parte. E isso é uma coisa incrível. É uma bênção, é de Deus. Então, Deus é Deus. Então, vocês precisam saber. Chegou a hora da igreja deixar legado para a sua família. O que acontece de errado se perpetua até que alguém quebre. As bênçãos também são assim. Se você abençoar, isso também se perpetuará. Legado é mais importante do que o que acontece errado. Então nós tivemos uma série de ministrações para ver tudo aquilo que a gente precisava resolver. E hoje vocês têm a oportunidade de dizer para o que eu quero. Qual é o mais certo? Que caminho eu vou levar para terminar isso tudo de forma em que vou deixar legado? É uma oportunidade. Então, houveram mensagens, houveram ministrações aqui, houve ministrações aqui, muito bênção, que se nós precisamos levar para a vida, para deixar esse legado, porque nós precisamos cuidar daquilo que é mais importante, a nossa família. Não adianta eu ministrar para várias pessoas, não adianta eu ter uma carreira de sucesso, não adianta nada disso. Eu preciso cuidar da minha família, ter tempo de qualidade para isso, para que isso seja perpetuado. Isso é uma decisão, isso é uma escolha, isso é de cada um. Então vocês podem fazer isso. Você, sua família, é bênção. Isso nós não temos dúvida. Vocês estão aqui, as pessoas que estão em casa, vocês estão ouvindo uma palavra que Deus quer que a gente ouça e fale.
que o que nós temos não é nós o que merecemos. É Ele que nos ama. É Ele que nos traz. É Ele que sempre está disposto a ouvir aquilo que a gente precisa. Quantas vezes eu precisar, eu posso voltar para Ele e pedir perdão, que Ele vai nos abençoar e nos ajudar a seguir em frente. Então, o legado é para a 10ª geração. E isso para mim foi muito importante. Porque eu tenho meus netos hoje, que eles já são da minha família, a geração da minha filha, dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos e uma filha. E eles já deixaram, eu já deixei legado para eles. Então eles é que vão perpetuar aquilo que eu deixei. Mas eles vão perpetuar bênçãos, porque eles são abençoados. Eu aprendi, hoje eu abraço, hoje eu beijo, hoje eu choro. Mas eu digo para eles, Deus é Deus. Aquilo que fez e faz, Ele sempre fará. Ele não muda. Não começou agora comigo. Começou lá em Gênesis. 1000 anos atrás. Quanto tempo atrás? E Ele todo dia renova isso. Todo dia. Deus renova a tua bênção conosco. Não perca isso não. Não perca isso não. Gostaria que vocês levantassem agora. Cada um fosse ficar com a sua família. Mas não é ficar um do lado, não. Eu quero pegar mão assim, entendeu? Tipo um círculo assim, entendeu? Isso, tá bom? Hoje vocês precisam abençoar essa família. Pode fazer essa bênção. Hoje vocês precisam dizer o quanto que essa família é importante. Pode fazer essa bênção, não é para vocês ficarem só abraçados, não, é para vocês falarem. É para abençoar, para sair da boca de vocês a bênção que precisa para esse momento. Aquilo que vocês abençoam se perpetua. Aquilo que você diz, o quanto que é difícil você ficar numa família, porque não é fácil. Não é fácil. Porque se fosse fácil, nós estaríamos, Senhor, de boa, mas não é fácil, porque são pessoas que a gente se relaciona, são pessoas que nos conhecem, são pais que sabem tudo aquilo que eu tenho de bom e ruim, mas são a família que Deus deu para vocês, a família que Deus deu, a família que Deus quer que continue sempre, não tem separação, não tem nada que vai fazer isso acabar, porque Deus não quer. A promessa de Deus é casamento e famílias. E a família dele, a família que Ele nos deu, é o presente que a gente precisa nesse momento. Então vocês fiquem com esse Deus. Fiquem com essa família. Deus ama a família. E a família Ele quer. Então, Deus nos abençoe. A minha família é uma família totalmente disfuncional, mas totalmente na presença de Deus. Ele quer isso, que sejamos somente isso. Eu quero orar por aqueles que não estão aqui com sua família. E se você já orou com sua família, também seja fonte de bênção e intercessão. Talvez não é tão simples para você poder acolher sua família ou falar da bondade do Senhor para eles, porque eles não têm sido bondosos. Ou talvez ao longo desses 2 meses vocês tiveram que olhar para si mesmos e ver que talvez vocês não foram tão legais assim e falharam. Mas eu quero que você, pela fé, possa declarar o que Josué declarou. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Senhor, eu quero orar por todas aquelas pessoas que ainda não desfrutam, Deus, do fato da sua família estar te servindo e te conhecendo. Senhor, eu quero te pedir para que salvação venha na família de todas as pessoas que estão neste lugar. Que o Espírito do Senhor se posicione de uma forma tão profunda que os corações comecem a se voltar a Ti. Espírito Santo, Tu és o único que convence, e te pedimos nessa manhã, visita a casa de todas as pessoas que estão neste lugar e convence, Senhor, e que nós possamos ser, Deus, uma igreja de famílias que Te servem, e Te servem em espírito e verdade, Deus. Pai, eu te peço que Tu consoles o coração daqueles que sofrem porque ainda sua família não conhece Teu nome. E que Tu possas estar desafiando eles a que sua vida, Deus, seja um testemunho vivo. Que Tu estejas dando estratégia, Senhor, para que sua família seja uma igreja que adora o nome do Senhor. E eu oro por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é um tempo que o Senhor vai estar fazendo muita coisa. E nós precisamos fazer juntos. Podem sentar, eu ainda tenho uns minutinhos. Nós vamos fazer juntos. Quantos aqui querem fazer juntos? Perfeito. Vocês vão estar recebendo hoje um vídeo da pastora Daisy, pastora responsável pela comunicação da igreja. Ano passado, vários de vocês investiram e se tornaram realizadores para trabalhar a comunicação da igreja, certo? Você foi um realizador ano passado? Vocês veem essas câmeras, tudo? É tempo de tirar o proveito disso. Como? Até hoje, por isso eu disse, de um dia especial, muita coisa mudou. Até hoje, a comunicação da igreja foi feita para vocês, membros. A partir de hoje não é mais. Quantos membros da igreja HPA aqui? Membros, atuantes, comprometidos. Então você já tem o aplicativo da igreja instalado no seu celular. Você faz parte de algum grupo, seja família Ágape, discipuladores, LEC, algum grupo de WhatsApp você está, certo? Tem alguém aqui que não tem nada disso? Levante a mão. Gente, eu tô quieta. E nós vamos ir até você para comunicar. E tem uma pessoa, se vocês podem conectar ela. A comunicação e o que foi produzido, redes sociais, tudo foi feito para vocês. Mas a partir de hoje, não é mais. Porque a eclesia é chamada para onde? Para fora. E a partir de hoje, você vai se tornar um evangelizador. Hoje sai o primeiro devocional, o primeiro vídeo. As pessoas responsáveis pela mídia podem levantar a mão, fazer barulho. Elas são muito criativas, maravilhosas, cuidam de redes sociais, vídeos, tudo. Eles estão tirando o coro de nós. Então, essa semana gravamos vários vídeos devocionais, novas estratégias. Os seus adolescentes estão lá sendo treinados e desafiados para evangelizar através de toda a comunicação digital. E vocês adultos vão aprender. Quantos aqui tem Facebook, Instagram, TikTok ou alguma rede social? Ah, tá. Desculpa. Quantos aqui tem Instagram? Beleza. Facebook. TikTok. Snapchat. Ainda serve, gente, e os adolescentes usam, vocês que estão ligados. Então, o que vocês vão fazer? Prestem muita atenção. Tem uma coisa que se chama repost, ou postar de novo. Quando vocês veem, a igreja postou, o que vocês vão fazer? Muito bem,
Amém. Parabéns. Uma vez feito, você coloca, veja, né, da minha igreja, convide, evangelize. O conteúdo já tem. Você só tem que fazer o quê? Gosto de vocês. Agora sim, gostei da emoção. Apoiem seus adolescentes, eles estão trabalhando sobre isso. A pastora Daisy, quando mandar o vídeo nos nossos meios de comunicação internos, que são aplicativo e grupo, veja no vídeo completo. Nada de deixar a pastora Daisy com 30 segundos, tá? Porque tem que ver todo o instrutivo. Se você disser, eu gosto disso, eu quero ser voluntário da mídia, se ofereça a gente tirar foto sozinho. É muito difícil. Essa semana eu tive que tirar. E além disso, a gente está descabelado e a gente pede para eles, por favor, deixa a gente mais bonito. Então, eu preciso de voluntários. Tá? E vamos alcançar a nossa comunidade. Estão comprometidos? Campo Grande vai conhecer o nome do Senhor. E vocês vão ser parte dessa transformação. Ótimo. Estão vendo essa mulher linda, maravilhosa, que está sendo exposta a 3 cultos? Estão vendo? A stylist. Toda pessoa que não souber repostar, que ainda não sabe nem como seguir conta, o que é esse negócio, eu não tenho, nem sigo a igreja. Podem buscar ela vai ensinar, ela vai ajudar a mexer no seu celular, o que for preciso. Mas vocês, eclesias, são chamados para fora, amém? Vamos ficar em pé, por favor. Amém? Queridos, vamos ser como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa semana seja semana de vitória, de salvação, de alegria. Que seja uma semana para ir e a ser discípulos em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul. Falem do amor de Jesus. Convidem ao outro. Se você tiver novos, traga. Nós vamos acolher eles. E o mais importante, vamos esperar juntos a vinda do Senhor Jesus. Porque Maranata, Cristo vem pronto. Amém? Que Deus abençoe vocês. Sinto